Está no ar para você mais um Repertório Vivo, um resumo do ano de 2024 para Enem e concursos. Um podcast do Puxa Língua. Eu sou o professor Samu Marques e este episódio é sobre o assunto língua, linguagem e comunicação. O fato que vamos relembrar neste episódio é: morre Silvio Luiz, narrador esportivo icônico que criou bordões que marcaram gerações. Silvio Luiz morreu em 16 de maio de 2024 aos 89 anos em São Paulo, e sua despedida encerrou um capítulo da história da narração esportiva no Brasil. Ele foi um comunicador que levou o jogo para além do placar, criando uma linguagem própria que misturava informação, humor e cumplicidade com o público. O estilo direto e coloquial transformou a cabine de transmissão em conversa de arquibancada, com códigos que todo torcedor reconhecia imediatamente. Os bordões viraram sinais de identidade e ritmo narrativo, como um alfabeto do futebol feito para televisão e rádio. Ao longo de décadas, a voz grave e bem marcada ensinou uma geração a ouvir o jogo e a rir com seus imprevistos. O resultado foi uma escola de narrar, que formou profissionais e influenciou formatos, sem perder a centralidade do torcedor como medida do espetáculo. Nascido em 1934 na capital paulista, Silvio Luiz viveu o futebol por dentro do campo e por trás do microfone. Foi árbitro antes da televisão e dali trouxe intimidade com regras e leitura de jogo, atributos que apareceram mais tarde na precisão com que localizava faltas, linhas de impedimento e tempos de bola. Também atuou e apresentou programas, o que lhe deu experiência e domínio de palco. Na imprensa, construiu trajetória em rádio e TV, passando por Bandeirantes, Record, SBT e Rede TV, e outras casas que moldaram a história do esporte na mídia brasileira. Cobriu 6 Copas do Mundo e 9 Olimpíadas, em diferentes papéis e plataformas, experimentando arranjos que iam da transmissão tradicional às mesas e programas de variedades esportivas. Essa multiplicidade reforçou a imagem de profissional completo, capaz de sustentar uma partida fria com repertório e timing. Os bordões foram a marca registrada e também uma técnica de trabalho. Frases como "olho no lance", "pelo amor dos meus filhinhos", "pelas barbas do profeta" e "confira comigo no replay" não eram enfeites, eram ferramentas de fluxo e atenção. Eles organizavam a emoção, sinalizavam momentos-chave e criavam pausas respiratórias para quem escuta e para quem narra. Em vez de buscar a nota mais alta do grito de gol, Silvio preferia a construção de um comentário que destacava o protagonista do lance com ironia e precisão. Esse jeito de costurar jogadas valorizava a imagem e a inteligência de quem assiste. Ao mesmo tempo, tornava a transmissão memorável, facilmente citável e divertida. A didática do seu jogo de voz tinha método. Ele explicava a imagem quando a televisão ainda aprendia a mostrar tudo em detalhe. Apontava o posicionamento do lateral, a movimentação do meia, o erro de cobertura, sem jargões complicados. Quando a partida caía de qualidade, ativava o humor para manter o público dentro da história. Transformava a monotonia em entretenimento sem desrespeitar o torcedor. Esse equilíbrio entre informação e leveza criou um padrão que hoje parece natural, mas que precisou de coragem para se afastar da solenidade e oferecer algo mais humano. Silvio Luiz também soube atravessar a transição tecnológica. Participou de transmissões digitais com linguagem de segunda tela e experimentou formatos alternativos em plataformas de streaming e portais.
A presença em videogames de futebol levou seus bordões a novos públicos que passaram a associar a identidade do narrador à experiência lúdica de jogar. Sua voz apareceu até em aplicativos de navegação durante a Copa, prova de um carisma que viajou bem para além do estádio. Quando a comunicação esportiva migrou para ambientes interativos, ele levou os velhos recursos para um novo contexto. Manteve a espontaneidade, ajustou o ritmo às novas interações e preservou a capacidade de rir de si mesmo. A trajetória também cruzou momentos de tensão e reinvenção. Em abril de 2024, passou mal durante uma transmissão digital e foi hospitalizado. Episódio que mostrou o quanto seguiu ativo até muito perto da despedida. O retorno para casa e a nova internação semanas depois, culminando na morte por falência de órgãos, geraram uma onda de homenagens que reuniu clubes, colegas e espectadores de várias gerações. Esse luto coletivo revelou que a presença do narrador havia virado uma espécie de trilha sonora de domingos e noites de bola. Era como lembrar de um parente que sempre estava lá, mesmo quando o jogo não estava assim tão empolgante. Esse vínculo é raro e diz muito sobre a função social do narrador na cultura do futebol. Sua obra deixa algumas lições para quem comunica esporte. A primeira é a do respeito à inteligência do público, que agradece quando o narrador mostra e explica sem ser professoral demais. Além dela, existe a do timing, que exige ouvir o jogo e os jogadores para achar a palavra justa no instante certo. Por fim, há a da personalidade, porque bordão sem sentido vira um ruído repetitivo, e só vira assinatura quando nasce de um olhar próprio para o jogo. Essas ideias valem em rádio, TV e mídias digitais porque remetem a fundamentos da boa comunicação, clareza, ritmo e autenticidade. Silvio Luiz ajudou a popularizar o futebol entretenimento sem diluir o esporte em um espetáculo vazio. Fez rir sem diminuir quem jogava, ironizou sem humilhar, e tratou o torcedor como parceiro, não como plateia passiva. Essa ética de transmissão sustentou a longevidade e mantém o legado vivo. Hoje, quando novos narradores testam formatos, trilhas sonoras e filtros tecnológicos, as perguntas que ele ensinou continuam válidas. O que é indispensável para entender o lance? O que merece ser celebrado? Quando a piada ajuda e quando atrapalha? Responder bem a essas perguntas é honrar a memória de um profissional que transformou a maneira como o Brasil ouviu e viu o futebol. No balanço final, Silvio Luiz foi mais do que uma voz famosa. Foi um artesão de linguagem que fez do jogo um espaço de encontro entre informação e afeto. Suas frases seguem circulando, suas transmissões são lembradas em gols históricos e suas escolhas de tom continuam ensinando o ofício. A morte em 2024 encerra uma presença, mas não encerra a influência. Quem ligar um jogo daqui a muitos anos ainda vai, de algum jeito, procurar o bordão certo na hora certa. Isso é sinal de uma obra que virou parte da cultura. E cultura viva não se despede, se repete e se renova. E aí, você já conhece tudo que o Puxa Língua tem para te oferecer? Se ainda não, tá na hora de conferir. Acesse youtube.com/puxalíngua e descubra centenas de vídeos sobre linguagens, aulas de redação, repertórios comentados, correção de questões do Enem, interpretação, gramática, dicas e muito mais. Visite também nossa loja e garanta materiais exclusivos que vão acelerar o seu aprendizado. puxalingua.hotmart.host/loja. Quer apoiar o nosso trabalho? Você pode contribuir via Pix, usando a chave puxalingua@gmail.com. E não se esqueça de seguir o podcast para não perder os próximos episódios. Até a próxima!